Olá, eu vou resolver essa questão. Observe a figura. Nessa figura está representado o gráfico da função real de variável real y igual a f de x. Então, o valor de f de 3 mais f de 2 elevado a 5 mais f de 1 sobre raiz de 3 pertence ao conjunto. Aí aqui deu o conjunto, onde estaria a possível solução. Deu os intervalos aqui. O problema, ele quer saber a soma dessas imagens aqui. As imagens são os valores de y da reta vertical do gráfico. Aqui no caso das alternativas, as alternativas são os intervalos onde estaria a possível solução. Esse x não tem nada a ver com o x do gráfico, o x da reta da abscissa. Aí fazendo aqui o f de 3. Aí o x aqui, quando ele é 3, a imagem vai ser fazendo uma projeção. O valor de x, quando é 3, a imagem vai ficar entre 0 e 1. Eu vou considerar, a princípio, como meio. Depois, o f de 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 32. F de 32. No gráfico, não tem x igual a 32. Mas, observe que quando, a partir do x igual a 4, a imagem ela é constante. Fazendo uma projeção, eu poderia considerar a imagem 2, porque o y é sempre constante, é sempre o valor de 2 a partir do x igual a 4. Por último, o f de 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3. O raiz de 3 não tem raiz exata. A raiz mais próxima tem a raiz de 4 e antes tem a raiz de 1. A raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Ou seja, o raiz de 3 está entre 1 e 2. Se eu for fazer uma divisão, dividir 1 para um número que está entre 1 e 2, como o valor do divisor é maior que o dividendo, o valor vai ficar entre 0 e 1. Aí 1 sobre raiz de 3, a divisão dá um número entre 0 e 1. Aí olhando aqui no gráfico, estaria nesse intervalo onde eu estou circulando, entre 0 e 1, o valor do x. E nesse ponto, a imagem ela é sempre igual a menos 1. Então, eu posso considerar aqui o f de 1 sobre raiz de 3 igual a menos 1. Agora, eu vou somar as imagens que eu encontrei. Então, vai ficar igual a meio, mais 2, mais com menos é menos, menos 1. Aí aqui, como esses dois foram exatos, eu já vou calcular eles. Com meio, aí 2 menos 1, vai dar 1. Aí o valor, veja que vai ficar entre 1 e 2. Ele é maior do que 1, mas não chega a ser 2. Aí um intervalo que está entre 1 e 2, eu posso considerar a letra D.